voltei, né? Eu gravei o primeiro vídeo e esqueci de voltar, gente. Foi mal. Sabe? Eu tinha meio que desistido, não sei explicar. Mas hoje eu voltei pra falar com vocês, né? Eu tinha falado no último vídeo, que inclusive foi o primeiro, que eu iria falar sobre a minha trajetória, né? Porra, enganchou. Que eu iria falar sobre a minha trajetória, de como eu saí da igreja evangélica e fui parar na Umbanda. E aí eu resolvi vir aqui contar pra vocês, enquanto pentio o meu cabelo e hidrato, né? Porque a gente não tem tempo na vida. Então, gente, por isso que eu tô de cabelo molhado, ouvindo desse jeito aqui. Porque eu vou pentear o cabelo, né? Fiz a hidratação básica, já lavei, agora eu vou hidratar. Gente, assim, né? É meio estranho essa questão dessa mudança, porque a gente sabe que a gente sempre foi condicionado a ter uma religião evangélica ou católica, porque aqui no Brasil, né, por mais que ele seja laico, a gente sabe que a maioria das pessoas são evangélicas, são católicas e acreditam que essa é a única verdade. Então, obviamente, comigo não seria diferente, né? Eu não fui imposta a nada. Quando eu era pequena, eu nunca tinha sido imposta a coisa alguma. Só que eu fui exposta, né? E eu gostava de ir pra igreja. Eu gostava, achava legal. Achava legal. E eu ia. E meu avô, ele era aquele porteiro de igreja, sabe? E aí eu ia pra igreja com ele e tudo. Só que eu não lembro muito, porque eu era muito pequena, então eu não lembro muito bem. Eu lembro a partir dos 8, que foi quando comecei a ir pra uma outra igreja com a mulher do meu tio. Aí eu lembro. E eu gostava bastante de ir. Então eu, com os 10 anos, eu fui pra uma outra igreja. Com 12 anos, aí foi aí que eu gostei muito de ir pra igreja, porque eu fui pra Maranata. E a Maranata, gente, é uma igreja muito boa. Muito boa, muito boa, muito boa. E aí comecei pra Maranata. Só que, como eu me mudei, não tinha Maranata onde eu morava. Então, não dava pra eu ficar indo pra Maranata. E aí foi quando minha amiga me convidou pra ir pra igreja. Porque ia ter festividade das senhoras. E aí eu fui, né? Dava com o quê? Com 14 anos, por aí. Aí eu fui pra essa igreja, pra festividade das senhoras. E aí quando eu cheguei lá, me deparei com um grupo de mocidades, jovens e adolescentes, mais ou menos, acho que umas 60 pessoas. Eu fiquei louca, né? Poxa, quantos jovens, minha gente já quer fazer várias redes sociais aqui, né? Com a galera. Aí eu fiquei pra lá e curti muito. Comecei a gostar muito da igreja, comecei a gostar da vibes. E aí eu fiquei nessa igreja. Só que eu via que existia muita coisa que eu não concordava ali dentro. Tipo, as pessoas reproduziam muito machismo. E por mais que naquela época eu era muito nova, né? Eu não tinha noção do que era feminismo nem nada, mas eu, tipo, meio que já era feminista sem saber, né? E aí eu comecei a discordar de várias coisas e, véi, pra mim não tava rolando. Só que eu tava no grupo de jovens, eu era a regente do grupo. Uma das, né? Eu era do grupo de teatro, eu era do grupo de gesto, eu era do grupo infantil. Então, tipo, tinha muita coisa envolvida ali dentro. E eu gostava muito do que eu fazia lá dentro. E eu gostava muito de ir pra igreja. E eu gosto muito de Jesus, né, óbvio. Senão eu não tava na igreja. E aí, eu me deparei com uma galera muito preconceituosa e tal. E eu vi que não era só a minha igreja, né, a minha congregação, e sim várias outras. E eu comecei a ver que não era pra mim aquilo ali. Só que, assim, o fator mais, acho que, principal pra fazer mudar de ideia foi quando meu irmão se assumiu gay. Né? Aí sim, tudo mudou pra mim, porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu condeno todos os meus amigos que são gays, dizendo que eles vão pro inferno. Inclusive, quero pedir desculpas, porque eu era péssima. E como é que meu irmão vai pro inferno, gente? Meu irmão é tão legal, eu sou tão maravilhosa, ele não vai pro inferno, não. E aí eu comecei a pensar nisso, e também aconteceram outras coisas, né? Mas eu acho que o fator principal, assim, foi essa questão. Aí foi quando eu saí da igreja. Eu saí um tempinho depois disso aí. Depois que meu irmão se assumiu, ele se assumiu, eu tinha 16, eu acho. Eu saí da igreja com 17. Foi com 17 que eu resolvi sair da igreja. Antes disso, o que é que eu andava fazendo? Eu andava pesquisando na internet sobre candomblé, porque eu não sou obrigada. Eu tô olhando pra aqui porque eu tô pintando o cabelo, tá? Eu tô olhando pra o vídeo. E aí eu comecei a ver sobre Yansan. Gente, sinceramente, eu tinha lido sobre todos os orixás. Eu li sobre o Ogum, eu li sobre Oxalá, sobre Oxum, eu li sobre todos. Mas quando eu cheguei em Yansan, menina, me deu uma coisa que eu não sei explicar até hoje, que era. Mas, sabe, parece que, sei lá, vai, não sei explicar. E aí eu fiquei muito pensativa, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E eu sempre fui muito curiosa, então eu queria aprender sobre aquela religião naquele momento, né? Só que, tipo, era muito complicado, porque a gente não tinha essa galera que tem no YouTube hoje falando. A gente não encontrava muita coisa sobre.
E assim, a gente encontrava texto, mas a linguagem que tinha no texto era uma linguagem muito complicada pra eu entender, né? Porque tinha muita palavra em Yorubá e tinha muita expressão que eu não conseguia entender. Então, eu não achava tão relevante pra mim. Só que aí, né, quando eu saí da igreja ficou muito mais fácil, porque eu comecei a me desprender dessa coisa de achar que, ai meu Deus, é demônio. Porque a gente aprende isso, né? Que orixá é demônio, que tudo é demônio, que, sabe? E, tipo, eu não concordava com isso. Eu achava que existia alguma explicação diferente, que ninguém nunca me explicou. Aí, muito bem, né? Aí foi aí que eu saí da igreja, comecei a namorar um rapaz católico. E aí eu conheci a igreja católica. Eu vi que a igreja católica não era aquilo que me disseram que era. E aí foi quando eu comecei a mudar meu pensamento sobre tudo. Eu fui pra missa, eu fui pra um grupo jovem. E aí eu fui vendo que, poxa, não é assim, não é desse jeito. De achar que só uma igreja que existe é verdadeira, que só uma religião é verdadeira. Não existe isso. Não existe. E aí só confirmou o que eu pensava, né? Sobre isso. Que não existe isso. Aí, esse meu namoro não rolou, né, gente? Aí, muito bem, passou o tempo. Aí eu comecei a namorar o quê? Um candomblessista. Comecei a namorar com ele, mas ele me dava medo. Porque ao invés dele me ajudar a tirar o preconceito de mim, não, ele piorava. Ele dizia que ia fazer macumba pra mim e tal. E eu acho que são esses tipos de comentário, essas pessoas que sujam o nome da religião. Porque não é nada disso. Mas no meu imaginário, poxa, eu vim da igreja evangélica, eu fui criada dessa forma, eu aprendi que tudo era demônio. Você vem pra mim, você disse que vai jogar minhas coisas pra despacho de Exu. Como assim? Então vai confirmar o quê? Que Exu é demônio, né? Então assim, velho, não é desse jeito que acontecem as coisas. E aí foi uma complicação, viu? Pra poder tirar isso da minha mente, porque foi loucura, porque esse boy, ao invés de me ajudar, piorava. Aí não rolou, né? Não deu certo esse namoro. Passarai. Aí eu comecei a ler o quê? Sobre o espiritismo. E aí eu comecei a me identificar muito com a questão espírita, porque no espiritismo eu conseguia entender melhor as minhas questões, tipo, porque a bebida não é algo tão legal pra uma pessoa, né? Por que fumar também não é tão legal assim? E aí eu comecei a ver, né? Não que os guias da Umbanda e do Candomblé que utilizam da bebida e do cigarro, eles tenham algum tipo de coisa ruim, mas sim, nós seres humanos, nós como pessoas, podemos sim atrair coisas ruins com o cigarro e a bebida, mas os guias não, os guias eles utilizam para outros fins. Então isso é uma coisa que não é para esse vídeo. Aí o que aconteceu? Eu já me perdi. Eu falei de quê, meu Deus? Bom, enfim. Aí eu comecei a ler sobre espiritismo e aprender mais, né? Aí foi aí que quando eu comecei a ler sobre Umbanda, mas assim, eu lia sobre Umbanda, mas eu não entendia porra nenhuma também não, né? Eu achava que Umbanda e Candomblé era a mesma coisa. Só que eu comecei a namorar com uma menina, com a Carol, que é minha namorada, né? Meu amorzinho. Quem me conhece sabe do que eu tô falando. Carolina, gente, Carolina, ela é médium de passagem. Então tudo que é de espírito ela absorve. E foi aí que tava um problema sério, porque como ela tava no início da mediunidade dela, ela tava florando, tava vindo muita coisa, muito espírito, muito espírito, muito espírito. Ah, meu Deus do céu, tava tão tenso que Carol chegava na minha casa, já vinha meio muito espírito pedindo reza. E aí, a gente tava procurando um lugar pra levar ela. E aí a gente rodou em terreiro. Só que nenhum terreiro foi o que ela quis ficar, né? Até que eu comentei com meu amigo sobre o que tinha acontecido. E ele falou, olha, a mãe de fulano, ela vai em um centro que eu não sei bem o que é. Ele ia, mas eu nem sabia o que era. Aí eu perguntei, né, como era, ele explicou. Aí eu pensei, poxa, deve ser Umbanda. Agora, por que eu pensei que fosse Umbanda? Porque o avô da Carol, ele tem um centro de Umbanda. E ela me explicou mais ou menos como é que funcionava. Só que o dele é mais puxado pra linha kardecista, né? E aí, só que não é aqui em Maceió, é fora. Aí não tinha como ela ficar indo. Aí eu fiz, Carol, olha, tem um lugar, tal, assim, sim, você quer ir? Ela, quero. Eu marquei consulta. Eu cheguei lá pra consulta, né? Conheci a mãe do meu amigo, que eu já tinha falado com ela antes. Que minha mãe também, viu? Amo. Aí a gente foi, visitou o lugar. A gente conheceu o lugar. A Carolina, logo de primeira, ela quis ficar lá. Só que eu não. Por quê? Porque eu tinha prometido pra mim mesma, depois que eu saí da igreja evangélica, que eu não iria mais entrar pra religião nenhuma, sem antes ter certeza. Porque é muita responsabilidade. Principalmente religiões que têm ritualística, né? Você sabe que você tem uma responsabilidade muito maior. Porque na igreja evangélica não tem ritual. Você só tem o ritual do quê? Do batismo, apenas. Mas fora isso, você não tem nenhuma ritualística. Você tem o quê? Só uma Santa Ceia, né? Mas, tipo, não é um ritual, é opcional você tomar Santa Ceia ou não.
porque isso vai depender do seu estado de espírito e o que você tem feito, pra você poder tomar a ceia. Mas candomblé, a ritualística é muito grande, gente, é muita coisa, sabe? E eu não teria coragem de entrar pro candomblé, justamente por isso, que é muita obrigação. E outra, a minha família nem sabe que eu sou da Umbanda. Então como é que eu ia dizer pra minha mãe que eu iria ficar recolhida no candomblé? Me diga, eu vou sumir, mãe, eu volto depois. Não tem como. Então, assim, eu prometi a mim mesma que eu não iria entrar em religião nenhuma sem ter certeza, né? Eu queria aprender sobre o que eu queria. Então eu comecei a visitar a casa, mas na assistência. Eu não vestia branco. E eu disse, eu só vou vestir branco quando eu tiver certeza que eu quero ficar aqui. Porque se eu não quiser, eu não fico. Aí, eu vi que era totalmente diferente, gente. Totalmente diferente. O terreiro, né, o centro, ele é totalmente diferente de uma casa de candomblé. Né? Os guias também, porque são guias diferentes. Porque no candomblé, se tem preto velho, Chupambagira, tem. Só que eles não são próprios do candomblé, vamos dizer assim. Eles tocam por fora, né? Tocam a jurema por fora. Não faz parte do xirê nenhum. Eu acho que é assim, xirê, não sei. Mas enfim, é muito diferente, é tudo muito diferente. Tudo, tipo fundamento. Tem algumas coisas que são parecidas? Tem, porque trabalham com orixás, né? Então aí, né, vai ter uma semelhança, mas a maioria das coisas são totalmente diferentes. Mas assim, foi um processo muito louco, porque, tipo, pra poder conseguir me desconstruir, gente, teve uma coisa que foi essencial na minha vida, que foi a faculdade. Porque na faculdade eu tava pagando a matéria de antropologia, e daí a professora, né, ela distribuiu continentes para cada grupo, para aquele grupo fazer o trabalho. Então a gente tem que envolver culinária, tinha que envolver moda, tinha que envolver religião. Então eu disse, não, vou ficar com a religião. Eu era da África, então eu tive que me aprofundar os orixás, né? Só que como eu não tinha muita propriedade para falar de cultos africanos, né, porque realmente não se tem muita informação, não consegui achar muita informação sobre como acontece lá. Mas aí eu puxei pra cá, o gancho pra cá, né? Só que pra mim ainda, a Umbanda e o Candomblé eram muito parecidos, né? Eu não conseguia ver muita diferença, eu só conseguia ver diferença realmente indo. Indo, a gente vê que tem muita diferença. Nossa, muita diferença. São religiões distintas, não tem nada a ver uma com a outra. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a evoluir. Eu comecei a evoluir e perceber que a vida não é só aqui, velho. Não é só aqui, tem muita coisa na espiritualidade, muita coisa que a gente não conhece. E assim, se você quiser visitar um centro, velho, visite. Se você quiser visitar um templo budista, visite. Se você quiser visitar uma mesa num centro espírita, visite. Vá tomar um passe, se limpe, faça o que você quiser, sabe? Só não fique pensando que, é demônio porque pastor falou, é demônio porque padre falou, é demônio porque minha mãe falou. Não é demônio, não é demônio, tem nada a ver. Então, assim, eu acho muito válido você visitar pra conhecer, pra você entender. Não necessariamente pra você ficar, mas pelo menos pra você entender. Porque a gente só consegue acabar com a intolerância e com o preconceito, com o racismo, quando a gente abre a nossa mente pro conhecimento. Se a gente não abrir, meu amor, não adianta não, viu? Então, assim, é isso, gente, que eu tenho pra falar. E você que assistiu o vídeo até o final, por favor, compartilha, comenta, curte, se inscreve também. E é isso, gente. Tenha um ótimo final de semana, viu? E até mais. Depois eu volto.